vai te entregar o microfone. Quem vai ser o primeiro? Vocês receberam a missão. Ó, lembra que vai começar aqui. Aquilo tudo que você recebeu, o primeiro passo é agora. Vai, Jaque, para cima. Bom, todas as vezes que a Dani perguntou, qual é a sua expectativa por face a face? E eu dentro de mim respondi assim, nenhuma. Porque eu só fui nesse face a face por causa do Vinícius. Porque como ele passou no primeiro que a igreja fez, e ele não sabia, mudou bastante coisa. E eu queria muito que ele fosse para ele ver. Porque eu já tinha ido, eu já tinha trabalhado, já sabia das ministrações. E eu falei assim, o que eu vou fazer lá? Eu já sei. Deus não vai falar comigo lá. E eu fui sem nenhuma expectativa. Minha semana não foi difícil. Mas na quinta-feira nós tivemos uma briga muito feia. Muito feia a ponto de eu falar assim para ele, eu vou embora de casa. Mandei até mensagem para minha mãe. E eu falei, chega dessa palhaçada de casamento, eu não quero mais. E eu vou embora. Liguei para uma amiga que estava com uma casa para alugar. E eu falei assim, eu vou ficar com a sua casa. Porque eu estou indo embora. E aí minha mãe não respondeu nada e a gente não conversou. E a única coisa que ele me perguntou foi, você vai no face a face? Eu falei assim, eu já paguei e não vou perder meu dinheiro. E fui pro face a face com o coração muito fechado. Mas não só por conta do casamento, mas por causa de uma dor que eu tinha, que me paralisou durante 4 anos. Que foi a perda dos meus sobrinhos. 56 dias, eu me empenhei ao máximo em orar, em buscar do Senhor, em jejuar, em acordar de madrugada. Sabe quando você se desgasta na presença do Senhor e tem a certeza de que Deus vai responder com a salvação em vida daquela criança? Eu ajudava a minha irmã, a Carol, com palavras, com madrugadas, ia orando e ministrando palavra e tendo a certeza. Mesmo sabendo que Deus ia fazer a vontade dele, eu tinha certeza. E 56 dias depois, o Senhor levou o Ethan. E eu fiquei glorificando o nome do Senhor e não questionando o porquê. Porque eu sabia que era a vontade do Senhor e eu sabia que Ele veio para trazer um milagre, fazer um milagre nas nossas vidas. E tanto é que o slogan do ministério que a Carol começou a fazer o milagre sou eu. Ministério Ethan, o milagre sou eu. E realmente o milagre era a gente. E aí passou 2 anos, a gente perdeu a Manu. E a Manu foi muito impactante para mim, porque eu participei de todo o processo. Meus pais estavam nos Estados Unidos, então eu era a pessoa direta com a Jéssica ali. E a gente estava, junto. E aí na quarta-feira, já nos 8 meses de gravidez, na quarta-feira a gente escutou o coração dela e tudo, e marcou a cesárea. E a gente estava na expectativa. E na quinta-feira, a Manu não mexeu. E a gente foi para o hospital. E lá não tinha mais batimento cardíaco. E aí eu tinha levado óleo de unção. Porque eu falei, vai dar certo dessa vez. Eu vou ungir a barriga. Esses aparelhos devem estar com problema. Mas quando a gente fez a ultrassom, a Manu estava falecida. E eu perdi mais uma sobrinha. Nós tínhamos acabado de casar e isso foi no finalzinho de outubro. E aí eu assisti o parto e eu peguei a Manu falecida. E aí depois eu tive que descer lá no hospital, lá no negócio de fazer os papéis. E o primeiro papel que eu assinei com o nome de casada foi a certidão de óbito da Manu. E aí eu tive que ir para o cartório, registrar ela de nascimento, a certidão de nascimento. E depois tive que assinar o óbito de novo e ir para o necrotério. E quem me conhece, sabe que eu nem entro no cemitério, eu não entro. Todo mundo conhece isso. E eu
tive que descer lá no necrotério, vestir a Manu, colocar no caixão, pegar esse caixão, levar ele no meu colo e levar para sepultar na sepultura do meu avô. E eu nem sabia, fazia 19 anos, não, 17 anos que meu avô havia sido enterrado e eu nem sabia onde era a cova dele, porque eu não entro. E eu tive que fazer todo o processo sozinha. E o que aconteceu com tudo isso? Eu não acreditava que a minha oração funcionava mais. Eu me fechei, eu não orava. Eu não estava orando. Eu orava, mas eu não acreditava. Eu achava que os ouvidos de Deus estavam tampados para mim. Você entende porque você acordou 2 horas da manhã, Wellington? E eu falava, o que eu vou fazer nesse face a face se Deus não vai me escutar lá? Ele nem me escuta aqui. E o que me deixava um pouquinho forte era quando eu ia ministrar com as crianças, porque eu sempre falei para as crianças que Deus ouve a voz delas, a oração delas muito mais rápido do que a nossa adulto. Então elas oravam e era como se eu estivesse sendo abastecida com as orações delas. Só que a oração que elas faziam era que eu falava e elas repetiam. Mas eu sabia que na minha voz Deus não ia escutar, mas na voz delas Deus ia. E aí eu fui pro face a face. E lá a Maria, Deus usou a Maria, né, para ministrar e falar justamente dos meus sobrinhos. Mas meu coração ainda estava pesado. Não conseguia. E aí eu fui no sábado, eu ia participar da vigília, mas eu fiquei com uma enxaqueca muito forte e eu fui dormir. E eu falei assim, Senhor, me perdoa porque hoje eu não vou te buscar. Eu não quero nenhuma porção do Senhor hoje, porque eu não tô legal. E aí ouvindo as ministrações, o Senhor falando comigo, mas quando veio o Wellington, e o Wellington falou 2 horas da manhã, o Senhor me acordou. E eu só esperando, e aí ele falou da mãe dele. Que a cura da mãe dele, que ele orou também pela mãe dele, e a cura era do Senhor ter recolhido ela. E ali meu coração se rasgou demais. E assim, lá o Senhor me curou. Obrigado, Wellington. Obrigado, Maria. Obrigada, pastor. Porque há 4 anos meu coração estava fechado, desacreditado que a minha oração funcionava e que ele me escutava. Então, eu não vou mais embora. Meu casamento continua. Mas agora é uma nova Jaque, em nome de Jesus, mais confiante na oração. Graças a Deus. Irmãos, é assim, a gente não entende, né? É os planos de Deus e tem coisa que é muito difícil, né? A gente já passou tanta coisa aqui, mas Deus faz, Ele tem os meios dele de trabalhar, né? Deus vai fazendo. E realmente, até quando eu ouvi isso do Hélio, fiquei, realmente, Deus responde, né? Mas muitas vezes não é a nossa resposta. Vamos lá, mais um. Opa, já está aqui. Vai. Pessoal, só tenta dar uma enxugada assim, senão não vai dar para mais falar. Que nós vamos ouvir ainda o pastor Alexandre. Então, a gente tem, nós temos só 17 minutos. Então, se for rapidinho, dá para mais uns 2 falar. Graça e paz, igreja, tudo bem? Meu nome é Silvia. Estou muito feliz. E hoje também foi com o Wellington. A minha semana não foi fácil, eu também tive algumas dificuldades, enfim. Desde sexta-feira, estou com pressão alta no face a face, dor de cabeça. E a Tânia, cadê a Tânia? A Tânia me deu ajuda, eu esqueci meus remédios, então estava assim desesperada. Enfim, tivemos as ministrações de sexta, de sábado, e todas me tocando muito. Quando foi hoje, o Wellington também, no mesmo momento que ele fala sobre a mãe dele, eu também tive um momento, isso há 10 anos, com o meu filho. E com dor de cabeça, com a minha pressão alta, passando mal. Depois que o Wellington falou isso, que ele orou, enfim, pediu a resposta, eu estava com muita dor, chamei a Tânia, falei, Tânia, eu não estou aguentando de dor de cabeça.
ela me tirou, me chamou e falou: Silvia, o que falta? O que te tocou nessa ministração que falta você se libertar para você conseguir estar tranquila? E foi nesse momento que eu falei, foi nessa passagem do Wellington. Porque no momento de desespero com meu filho na UTI, eu orei. Na época eu não era convertida. E eu pedi para Deus, eu fiz uma barganha com Deus. Eu falei: Deus, leva minha avó. Poxa, meu filho não. Meu filho é um bebê. A minha avó já fez tudo que tinha que fazer. E Deus levou o meu filho. A minha avó foi morrer faz 5 anos. Com 95 anos. Meu filho morreu com 3 meses de uma cardiopatia. Mas eu carreguei durante todo esse tempo essa dor. E eu achava que não. Eu deixava lá, meu monstrinho estava guardado dentro do meu baú, trancadinho. E achava que isso não estava interferindo na minha vida. Mas estava. Mesmo sem saber. Afetava com a minha filha. Afetava com os meus filhos. Com meu marido. Querendo ou não, essa dor eu vinha carregando. Como se ela estivesse presa no meu pé. E hoje, pela glória do Senhor, eu realmente estou liberta. O face a face é incrível. Todos precisam ter essa experiência. Precisam de fato ter um encontro com Deus. Porque isso é completamente satisfatório. Foi tremendo. Uhul! O face a face é... Graças e paz a todos. Primeiramente, eu tinha zero expectativas de isso dar tudo certo. Depois de muitos pegaram no meu pé, quase me ameaçarem, eu consegui. E, cara, eu juro, se cada gota de lágrima que eu derramasse me fizesse, sei lá, emagrecer, eu acho que eu estaria um palito aqui, do tanto que eu chorei. Mas eu cheguei lá, primeira noite, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? E depois eu fui me apegando, eu entendi por que eu tava lá, o porquê eu fui pro face a face. Foi para me reconciliar, não só com Deus, com a minha família, com meus parentes que estão em outro lugar, com alguns que eu não posso ver por causa do não só do meu trabalho, mas de onde eu moro, com alguns que quase eu nem tenho contato. E, cara, o pastor Marcos foi um cara que me ajudou muito, a pastora Rose e o Eliseu, meu brother. Eu cheguei, teve uma época que eu não entendia nada da vida, criança, quem vai entender, né? Eu já pensei muitas vezes em me matar. Vou abrir aqui com vocês. Já pensei muitas vezes em me matar, por causa que aconteciam muitas coisas em casa. E hoje eu percebo que o verdadeiro culpado sou eu. Meu pai me deixou com a minha mãe quando eu ainda era bebezinho. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. E o tempo foi passando, e eu fui crescendo ouvindo que meu pai me deixou. E isso foi muito frustrante para mim, saber que um pai abandonou um filho porque não teve coragem de cuidar. E isso foi gerando uma raiva dentro de mim que eu não consegui controlar. Eu fui descontar nos outros, fui descontar na minha mãe, no meu padrasto, no meu irmão, nos meus amigos que conviviam perto de mim. E eu comecei a falar: não, cara, você está errado. Você está com raiva à toa. E hoje eu percebo
que depois que meu pai me foi embora, eu ganhei o Binho. Mas na minha cabeça, meu pai era único e o Binho era só mais uma peça que encaixava. Isso era até ontem, quando eu entendi que o Binho não era um cara que chegou lá só para completar um espaço que estava vazio. Ele veio ser um novo pai para mim. Ele fez coisas que eu não... Ele fez muita coisa por mim e eu não enxerguei. Ele colocou comida dentro da minha casa, uma roupa para mim. Ele me deu tudo que faltava e eu não enxergava. Eu achava que ele me odiava, ele não gostava de mim. Mas no Metanoia, eu percebi que ele não foi só um grande amigo, mas como meu pai. Um pai que é um face a face, perdão. Aqui eu já pensando no Metanoia. Eu vou, tá? Eu vou pro Metanoia! Ele foi um pai que fez coisas que o outro não fez. E eu agradeço muito por isso. Binho, me desculpa por tudo que eu fiz hoje. Por tudo que eu já fiz nessa vida, Binho. Graças a Deus, oh Pai, eu entendi o quão bom é ter uma família unida, que o quão chato é você ter que brigar todos os dias por causa de coisas à toa, por causa de gente que não se gosta. E eu quero passar um recado para você que não foi no Face a Face. Vale muito a pena. Você vai chegar com expectativas baixas lá, mas eu tenho certeza que se Deus tocar no seu coração, você vai sair lá como eu saí, uma pessoa nova, renovada e com um grande amor pela minha família e pelo meu padrasto. Pastor, se você me der licença, o Face a Face é... Alguém viu o Davi meu por aí? Tá na onde? Na mídia? No Kids? Tá bom. Boa noite, eu perdi gente. Ele. Boa noite, gente. Desculpa a timidez, primeira vez. Então, se eu não me engano, o primeiro domingo que eu vim na igreja, o primeiro ou o segundo domingo que eu vim na igreja, um ser humano olhou pra mim, pegou e falou assim: você vai no Face a Face. Eu falei assim: eu? É, você. Eu falei assim: por quê? Não, porque você tem que ir, você tem que passar. Eu falei assim: eu vou pensar. E ficou na minha cabeça, você vai. Eu falei: então tá bom. Arrumei uma desculpa, né, Nicole? Arrumei uma desculpa. Ela foi lá, arrumou uma solução. Falei: então tá bom, eu vou. Assim, na semana, assim, tava tudo bem. Uns 2 dias antes, começou as tentações, né? Os estresses do nada, as coisas sumir do nada. Eu falei: eu não vou me estressar, uma hora eu acho, larga pra lá. E foi o que aconteceu. Aí na sexta-feira tava tudo tranquilo, eu tava mais curiosa do que com medo, alguma coisa assim. E na sexta-feira eu ficava perguntando: Deus, será que o Senhor vai falar comigo? Será que vai acontecer alguma coisa? Beleza, né, gente? Calma aí, primeiro dia, não consegui dormir, fiquei acordada, fiquei conversando com Deus. Aí eu dormi e daqui a pouco o chofer, né, gente, que fala, tocou. Eu falei: ai, meu Deus do céu, vou ter que levantar. Aí tá tudo bem. E aí começou as ministrações no sábado e falando muito coisas que foi chocando meu coração, falando muito de família, falando muito de perdão. E
Para você ir para o face a face, você tem que ir preparado, sabendo que você tem que perdoar, sabendo que você vai ter que abrir seu coração para ouvir tudo que você tem que ouvir lá dentro. Você querendo ou não, porque as pessoas vão chegar em você e vão falar. Mesmo que você não precisa ficar lá conversando com Deus, tipo assim, às vezes você está lá por estar, mas uma hora você vai ter que orar, uma hora você vai começar a orar, uma hora você vai começar a clamar, e Deus vai mandar pessoas maravilhosas para vir falar com você. E nisso eu curei muitas coisas que tinha para ser curada. E eu pedi muito para Deus me mudar muito. Depois que eu saí do face a face, eu quero sair do face a face uma pessoa diferente. Que a Heloísa que entrou no face a face morreu lá mesmo e tornou uma nova pessoa. E você que nunca foi pro face a face, que nem os irmãos falou, eu convido aí. Gente, vai. É uma experiência, eu vou chamar. Já chamei uma ali no fundo. Deixa ela, já vou fazer a inscrição dela. Aí, eu convido a vocês ir, gente. É assim, uma experiência inesquecível. Vocês vão de coração aberto mesmo para esperar, para ouvir tudo que vocês têm para ouvir, porque o negócio é tremendo! O face a face é tremendo! Pessoal, vamos lá, só tem mais 4 minutos. Pode ir. Rapidinho, 4 minutos. Boa noite, graças Você vai querer a falar? Deus. Tem mais aqui? Você vai querer falar? Você vai? Eu fui no face a face Vai. por causa Você da vai, minha você tia que falou com a Dani. Porque se não fosse pela minha tia, eu não ia no face a face. Bruno, vai lá. Os dois vai. Chegando lá, o pastor Rapidinho, só pra catou e gente fazer, perguntou: organizar. o que te Bem dói? rapidinho, tá? O que você lembra que machuca você? Eu catei e comecei a lembrar de coisas que aconteceram com o tio do meu pai, que eu vi uma vez e ele tentou me machucar e eu não conseguia perdoar. Meu pai nunca esteve do meu lado e ele me machucou e eu tive que perdoar. E muitas vezes eu quero agradecer meu tio Fábio por fazer um papel de pai pra mim. Agradeço a minha mãe por me dar a oportunidade de ir, a Dani, a minha tia, que me machucava, que eu perdi a minha avó ano passado. E lembrar dela me machucava. E eu pedi pra Deus, me envia uma pessoa que vai completar esse espaço do meu coração. E ano passado pra cá foi onde nasceu o Leonardo, que hoje em dia é o maior amor da minha vida. Boa noite, graças a Deus. O Fábio tá bonito, não tá, gente? Olha que gato. Sempre foi, sempre não olhava para os olhos. Vai ser. Boa noite, graças e paz. Primeiramente, eu quero agradecer minha mãe, porque se não fosse por ela, eu não ia no face a face. Eu não gosto, não é que eu não gosto, né? Eu não gostava de participar de eventos da igreja. Eu não me sentia muito bem. Mas eu também quero agradecer o meu padrasto, porque se não fosse ele, eu não estaria na igreja. E ele fez muito papel, um papel de pai. O meu pai, ele fez muita coisa que machucou minha mãe. E eu falo com meu pai por telefone. Mas teve um dia, ano passado, que eu liguei pra ele, ano passado ou retrasado, que eu liguei pra ele e eu tava muito brava com ele. E ele falou assim: se você não quiser
que eu seja mais seu pai, é só você me esquecer. Isso me machucou muito. E no início, o Gilmar já estava com a minha mãe. E eu não aceitava o Gilmar. Eu fazia de tudo para ele se separar da minha mãe, porque eu não aceitava que a minha mãe ficasse com outro homem. Eu tinha medo dele machucar minha mãe também. E com o tempo eu fui entendendo que ele veio para me curar dessa dor que meu pai deixou dentro da minha mãe e que veio comigo também. E lá no face a face eu tive que perdoar. Doeu. Foi difícil, mas eu consegui perdoar o meu pai. Eu quero agradecer o irmão ali, eu não sei o nome dele, mas eu quero agradecer ele, porque ele me ajudou com isso. Ele me ajudou a perdoar meu pai. E eu também pedi perdão para minha mãe, porque a gente brigava muito, muito. Então, eu quero pedir perdão agora para minha mãe, por tudo que eu já fiz para ela e por ter machucado ela. E eu peço perdão pro Julimar, por eu ter feito de tudo para ele se separar da minha mãe. Mesmo que eu não consiga chamar ele de pai, porque não sei, não consigo. Mas ele é o meu pai agora. Graça e paz, igreja. Eu quero ser breve, né? Porque a gente já está bem fora do horário já. Mas eu não teria como eu descer sem agradecer, né? Primeiramente o Renato, a Vanessa por ter proporcionado eu estar indo nesse lugar. Essa semana para mim foi muito complicada. Eu estava muito machucada. Desde o início da semana eu já estava muito preocupada com várias coisas. E conforme foi passando os dias, foi cada vez piorando mais. Chegou na sexta-feira, foi o pior, né? Para mim foi porque, além de eu não conseguir ajudar o que eu queria minha família, ainda eu acabei, sem querer, prejudicando um pouco meu filho. Fui tentar ajudar ele, acabei piorando um pouquinho. Então eu fui para aquele lugar muito desanimada, muito triste. E o pessoal, que expectativa você tem? Eu não estava me sentindo amada. Eu passei por muitas coisas desde quando eu nasci. E eu já tinha deixado um pouco de coisa, mas tinha ficado ainda algumas coisas. E eu não entendia, eu falava, Deus, da onde? Eu passava com psicóloga, ela falava, o que aconteceu? Porque hoje você tem um motivo, mas e lá atrás você não tinha os motivos que tem agora. E você sempre teve esses problemas, e aí? Temos que descobrir a causa. E naquele lugar, eu lembrei de várias coisas, né? Na gravidez do meu filho, já pedi perdão para ele, né? Porque na época foi bem complicado para mim. E era para o meu filho não estar aqui hoje. Não era para ele, era para ter nascido de qualquer maneira. Deus deu um filho maravilhoso, com uma inteligência diferenciada, sabe? Então Deus me deu esse presente. Só que aí ainda falava, o que está faltando? E aí hoje teve uma ministração e falava assim, você acha que Deus não te ouve? Porque eu falei, Deus, acho que não me ouve mais, eu vou parar de orar, Ele não está me ouvindo. E eu não entendi o porquê, porque muitas coisas eu peço e Deus faz, mas teve uma que Deus não fez. E aí eu falei, eu acho que Deus não está me ouvindo mais. Mas não. Deus ouviu. E aí a pessoa que estava
pregando falou assim: você acha que ele não te ouviu, mas ele te ouviu. Que você não estava no lugar, mas ele estava ali. E teve um outro momento que eu estava muito angustiada ontem à noite, uma tristeza muito profunda, sem saber o que fazer. Porque tem hora que eu não consigo pedir ajuda. A minha ajuda ou eu choro, ou às vezes eu fico em silêncio tentando fazer o que não deve. Então eu não consegui pedir ajuda. Chegou um determinado momento que eu olhei para a pastora, falei: eu preciso procurar, eu vou procurar ela. Gente, a pastora Rose, na hora, me ajudou assim de uma forma que hoje eu vejo os pastores desse lugar diferente, porque eles não esperou e falou assim: daqui a pouquinho eu vou resolver, porque o pastor estava pregando, estava terminando uma ministração, mas não, eles vieram na hora. A pastora falou: tem que ser agora. Ele parou o que estava fazendo e veio na hora e resolveu o que precisava ser resolvido. Eu me senti amada de uma forma que eu nunca tinha sentido. Me ajudaram de uma forma que nunca ninguém me ajudou, daquela forma, daquele jeito. E eles me falaram uma coisa que tocou muito: você não está sozinha e nós estamos junto com você. E nós vamos te ajudar. As meninas extraordinárias naquele lugar, obrigada por cada um, gente. Deus abençoe. Graça e paz. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Fernando. Vocês podem ter certeza, cara, se eu tô vindo aqui nesse palco, que eu sou uma pessoa muito fechada. O Engler me conhece, o Vinícius me conhece. É porque foi tremendo, cara. Vou resumir um pouquinho. Eu cheguei naquele lugar, falei: Deus, eu já na capital, já passei por 12 encontros. Meu, pra quê? O que eu tô fazendo aqui? Minha semana foi um caos. Minha esposa sabe. O inimigo tentando e trabalhar de todas as formas. Em bebida, sabe? Um monte de gente chamando para beber, isso e aquilo. Meu Deus, aí chegou na sexta, que nem o irmão falou, eu pensando: meu Deus. Mas, para falar a verdade, eu fui porque Vinícius: não, você vai. Até ele falou: você não pode perder essa bênção. Se eu estou te dando, você tem que ir. E eu fui. Para alguns pode ser simples, mas para mim não é. Eu vim uma vida complicada, porque eu quis, eu procurei. Uma vida que sempre tive de tudo. Eu procurei o errado. E meu pai, depois do que aconteceu, meu pai me negando. Não queria nem ouvir minha voz. E, gente, eu e meu pai, nós era melhores amigos para tudo, segredo, tudo. Vim para Tanabi, aí fui conhecendo o pessoal. Aí fui indo aqui, fui indo ali, conheci o Engler, a Renata, que também depois vou falar deles, rapidinho, tá, pastor? E resumindo, meus irmãos, fui para esse encontro, conheci os irmãos também, que a gente compartilhou bastante coisa, expliquei um pouco. Cara, é muito tremendo. Falei hoje para Eliseu, agradeço muito. Durante 5 anos, eu bebia, chorava, não conseguia receber aquele amor do abraço que eu sentia do meu pai, a falta. Cara, isso da tal maneira me curou, me salvou, que eu parei para pensar: poxa, a vida que eu venho levando. Minha esposa, eu bebo à noite, chega de manhã: seu cachaceiro. Não por mal, porque é o que ela está vendo. Não bebe, cuida do nosso filho, e eu passo a noite toda bebendo. Será que eu vou querer isso para o meu filho? Será que o que eu passei eu vou querer para o meu filho? Ou será que eu tenho que explicar para ele o que ocorreu e eu fazer dele um renovo, uma vida nova? O que eu aprendi no encontro, o que eu passei no passado, ele não tem que se refletir a mim. E tenho uma enteada, que ela é especial, penso muito nela, amo muito ela. Ela não é minha filha de sangue. E eu fico pensando, tantas ignorâncias que eu já fui em casa, não queria escutar a mulher, já taquei prato no chão, já taquei garrafa de café com ignorância, via minha esposa chorar desesperada e nunca me abandonou. O Engler, sempre atrás de mim, me ajudando e puxando.
E já teve gente que chegou a falar, isso daí é assim mesmo, ele vai vir e depois vai cansar. Mas não, ele não cansou, ele deixou à vontade. E assim, primeiramente, Engler, quero agradecer por tudo que você e a Renata fez por mim, jamais vou esquecer. Vinícius, Raíssa, muito obrigado mesmo. Você não sabe o tanto de coisas que passavam na minha cabeça, minha esposa sabe. Eu só falava em me matar, eu tentava fazer isso. E eu nunca pensava que eu podia dar a volta por cima e mostrar para o meu pai que realmente eu mudei e ele vinha atrás de mim. E eu só pensava que ele tinha que vir, não importa. E esse encontro, gente, foi uma coisa que aqui a gente não pode falar porque é uma coisa muito tremenda, cara. Mas quero dar parabéns a toda a turma. Lavar banheiro, não é fácil, mas com muito amor. Banheiro, janta, todos, sem exceção. Porque eu sei que não é fácil também. Gente dormia tarde, acordava cedo e reclamava. Imagina que aqueles que nem dormiam ainda estavam lavando o banheiro pra gente. É difícil, cara. É difícil. Quero agradecer a minha esposa também, sempre está do meu lado. Agradecer a confiança por a Rawana não ter um pai, mas fazer de mim um pai dela, com muito orgulho. Agradeço de coração. E assim, irmãos, podem pensar porque passou pelo face a face, hoje fala isso. Mas não. O que eu pensei, o que eu senti foi extraordinário. O abraço, Eliseu, que você me deu, cara. Cara, cada grito era um alívio para mim, cara. Era um alívio. E mais uma vez, Vinícius, obrigado por não ter desistido de mim, cara. Mesmo quando todos desistiu. O Fernando não tem mais jeito. Não, esse menino não tem mais jeito, não. Já era, acabou. Obrigado, cara. Celso, parabéns pelo filho que você tem, cara, pela família linda. O coração desse cara não cabe dentro dele, cara. E olha que tem muitas pessoas amarguradas que tentam magoar esse cara. E ele sempre está disposto a ajudar, ajudando. Não tenho vergonha de falar. Já me ajudaram com alimentos. O Vinícius mesmo chegando no serviço cansado. Não, eu estou indo aí agora. Eu sentado na praça pensando em fazer besteira comigo. Estou indo agora. Sabe? E é difícil, irmãos. E assim, vou parar aqui. Mas só para agradecer a todos. Muito obrigado. E deixar bem claro, Engler, muito obrigado por tudo. Jamais esqueci o que você já fez por mim. E Vinícius, muito obrigado, cara, por nunca desistido para mim. Eu não vou dar orgulho mais pro meu pai. Eu quero dar orgulho para minha esposa, pros meus filhos e para você, pelo que você fez por mim, cara. Tenho certeza disso. Pessoal, eu vou ter que parar porque senão, né, a gente tem um preletor. Então eu vou pedir perdão para vocês, tá bom? E agora vocês podem lá sentar com a família. E eu vou chamar o preletor da noite para a gente ouvir a palavra. Nós não vamos demorar, vocês podem ficar tranquilos. E a gente vai continuar. Irmãos, a pastora Rose uma vez falou algo que é muito forte. Alguém muito revoltado com a igreja disse, esse negócio é tudo emocional. E ela disse assim, quem criou as emoções não foi Deus? Então a gente está muito feliz e os trabalhadores dessa vez, todas as vezes são sensacional, mas você viu o pique que a galera chegou, porque eu vi o detalhe de Deus em cada um de vocês. Se alguma coisa está acontecendo na igreja, é por conta de toda essa liderança, de todos os que trabalham, participam do ministério, incansavelmente, semana após semana, né, Celso? Semana após semana, vai fazer 9 anos que eu estou aqui, Celso, 9 anos, e tenho visto uma igreja vibrante que tem buscado a presença de Deus. Passamos por muitas dificuldades, por muitas alegrias. Vamos minimizar as dificuldades que passamos e vamos maximizar tudo que Deus está nos dando. Nós vamos agradecer a Deus pelos problemas porque crescemos e pelas bênçãos porque nos alegramos e festejamos. Amém? Você pode se alegrar? Dá um salve de palmas a Jesus. Que hora que a gente vai coisar? Irmãos, agora eu quero chamar, não vai dar, cada horário. Mas depois a gente vai ver que hora que terminar a gente chama. Estão pedindo para a Lohane falar, né?
Mas aí tem o Bruno, tem os meninos. Mas vamos ver que hora que a gente vai acabar, a gente... Tá bom? Amados, quero convidar com muita alegria, do jeito que a gente faz, pastor Alexandre. Vem para cá, pastor Alexandre. Como é que nós vamos receber ele? Pastor Alexandre é marido, esposo da Elaine. Fica de pé, Elaine, para todo mundo te conhecer. E pai da Estela. Fica de pé aí, Estela. Olha lá. Está conectada com os jovens. Eu não sei nem se vai embora mais. Estou de igreja. O pastor Alexandre, ele é um cara muito sensacional. Ele construiu um lugar chamado 12 Tribos, é mais ou menos o tamanho de salão, só para a obra. No sítio dele, ele construiu esse lugar, ele construiu 2 ranchos, só para poder receber e fazer a obra do Senhor Jesus. Todo o propósito que ele fez foi para honrar a Deus. Então assim, é uma história de vida muito legal, tem uma história... Cadê a Gabi? Da pintura, nossa Gabizinha. Gabizinha, ele tem uma história com a questão da pintura de um curral. Depois eu vou contar para você a coisa muito linda assim, que Deus fez na vida dele. E a Gabi detonou. Yes. Glória a Deus, irmãos, graça e paz. Eu vou falar para vocês que eu estou cheio de chaves aqui dentro do meu bolso. Chaves que eu peguei lá no Face a Face, esse final de semana. E eu vou compartilhar aqui com os que não foram. E também com os que também foram. Meus bolsos estão cheios de chaves aqui. Chaves espirituais. Agradecer a oportunidade de estar aqui, de vocês terem abrido as portas aí do Face a Face, nossa irmã Dani, e toda a igreja, toda a sua equipe, e todos os irmãos aí. Meu Deus, que excelência que vocês são. Eu fiquei impactado com esse Face a Face. Eu participei do Face a Face em 2016, foi quando mudou a história da minha família. Foi quando eu fui transformado como um cristão, assim como Jacó teve um encontro no Peniel. E eu, em 2016 eu passei pelo Face a Face em Paranavaí, e foi quando eu fui transformado. E de lá para cá, eu declarei lá em Paranavaí, falei assim, eu quero isso para a minha cidade. E as fumaças foi surgindo. E aí eu vi uma fumaça aqui por esse lado. E onde tem fumaça, tem fogo do quê? Fogo do Espírito Santo. E eu vim conhecer essa fumaça aqui. E quando eu cheguei lá naquele lugar, eu vi que o fogo estava pegando mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Mas antes de eu começar a ministrar, que o Senhor colocou no meu coração, eu preciso descer rapidinho aqui. Antes de subir, eu tenho que descer. E nessa descida aqui, eu vou chamar a minha esposa e minha filha, porque nós estamos em crise. Não entre em crise não, porque como assim chamar uma pessoa para ministrar em crise? Pode se colocar só 3 só. Vamos começar com 3, né? Vem aqui, esposa, minha filha, princesa. Ela pegou uma chave nesse final de semana. E ela abriu uma porta. E fechou outra. E essa chave, ela veio e confessou algo para nós que trouxe cura. E nós choramos lá naquele quarto que esses irmãos, meu Deus, levou tantos mimos lá, que eu nunca fui tão mimado igual esse final de semana. E cadê os intercessores aqui? Se levantem. Olha aí, que batalhão. Eu quero falar para vocês, quando Jesus estava em crise, né pastor? Quem sabe o que Jesus passou por crise? Jesus estava naquele momento de ser entregue para a cruz. Ele tinha alguns intercessores ali do lado dele. Só que aqueles intercessores estavam dormindo, tirando um soninho. Aí a primeira vez, Senhor, se possível, afaste-se de mim esse cálice. Mas, como não vai ter jeito, seja feita a tua vontade. E ele voltou, chegou lá os intercessores, dormindo. Mas vocês não podem nem estar orando comigo? Aí, deixou eles lá, voltou para orar.
Segunda vez, Senhor, se for possível, o negócio vai pegar. A cruz é pesada, irmão. Jesus estava com medo da cruz. Mas ele falou, se não for possível passar esse cálice, seja feita a vontade do Senhor. Ele voltou segunda vez, os intercessores estavam dormindo. Aqueles que andavam do lado dele ali. E Jesus falou, mas vocês não podem estar nenhum momento orando comigo ali, o negócio vai pegar para o meu lado, e vocês aí dormindo, me ajuda, gente. E Jesus, pela terceira vez, voltou a orar ao Pai, pedindo para que afastasse aquele cálice pesado que estava para vir, para nos salvar. E pela terceira vez chegou, e estavam dormindo de novo. Meus queridos, e aí foi aquele momento que chegou os romanos, Judas deu um beijo no rosto dele, é este aqui. E aí os intercessores estavam lá, ficaram daquele jeito. Mas eu quero falar aqui para vocês, vocês são diferentes. Vocês são melhores. Vocês são melhores do que aqueles intercessores que estavam do lado de Jesus lá. Vocês são os intercessores de Jesus acordados hoje. Vocês tomaram uma lição que Jesus deu lá atrás, quando ele foi entregue na cruz. Ele deu uma lição para nós e para vocês que não dormem. E por isso que eu coloquei vocês aqui nesse primeiro lugar, porque nós vamos precisar de vocês hoje. E vocês ficam atentos que o Senhor Jesus está chamando vocês para orar. Amém? E nós três aqui, nós estamos em crise, passando por momentos difíceis. E aqui nesse momento nós vamos abrir esse portal profético para receber a oração de vocês. E através dessa lição, desse momento, desse portal que vamos abrir aqui com essas 3 cadeiras, eu creio que muitas pessoas aqui hoje vão precisar de sentar nessa cadeira. E na hora que eu estiver ministrando aqui, aquele que sentir desejo de vir aqui, não importa a situação que você esteja passando, fala assim para o irmão do seu lado, tem anjo aí? Hoje o anjo vai te cutucar. E o anjo tem um pão para te entregar. E o anjo tem água para te dar para beber. Vem aqui, ora por nós aqui. Essas orações aqui é 30 segundos. Não pode ser mais que isso. Pastor, eu sempre sonhei da minha filha, nos face a face que já participei, dela, enquanto a gente está ministrando, ou quando a gente, ou algum culto assim, dela fazer um quadro, porque ela nasceu com dom de pintar, não sei de onde, nunca entrou na escola de pintura e ela faz isso aqui. E hoje eu celebro com, cadê a menina? Gabi, levanta, Gabi. Vem cá, Gabi. E hoje, nesse final de semana, eu celebrei aquilo que eu sempre sonhei, um quadro profético do face a face com Deus. Palmas para Jesus aí, irmãos. Olha, a próxima vai ser ela e a Eixla. Aleluia.
Olha só que coisa linda. É Pedro andando sobre as águas? Jesus? Jesus andando sobre as águas? Aleluia. O tempo já está indo. Aleluia. Essa palavra aqui, eu fui chamado para ministrar num encontro de jovens. E era a semana que eu estava para entregar o ministério pastoral. Fazia 2 anos que eu tinha sido ungido a pastor. E nessa semana que eu fui chamado para ministrar nesse evento, que nunca tinha me chamado, ele mandou uma mensagem para mim: pastor, você tem jeito de você ministrar aqui para nós? Eu falei assim, quase falei assim: não, eu vou ministrar, não, dá uma desculpa, né? Estava para entregar, pastor, estava em crise. Entrei no meu quartinho de oração lá, comecei a chorar. Apareceu um anjo, mas um anjo carnal. Já viu o anjo carnal? Muitas vezes ali na Bíblia fala assim que às vezes você atender alguém lá na hospitalidade da sua casa ali, de repente você nunca soube, mas foi anjo que você acabou servindo. Então a minha filha, ela apareceu lá, que é o meu anjo. Tem anjo aqui hoje? E a minha filha, ela estava lá naquele lugar, no quartinho de oração, viu eu naquela situação. E o que você está passando, pai? Eu falei: eu estou em crise pastoral. E aí ela falou: vem cá, me dá um abraço. Aquele abraço me curou. Aquele abraço fez eu voltar pro caminho. E hoje estou aqui, para a honra e glória do Senhor, com a minha filha lá, com a minha esposa ali. E Deus tem entregado muitas chaves para nós, e eu quero entregar para vocês hoje. E o texto que eu vou ler aqui, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, bem rápido. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mas do que todos os que foram antes dele. Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. O homem foi constituído para ser rei ali naquela terra que Deus criou. E aqui fala que ele foi um dos piores. E ele fez que o povo de Israel adorasse a Baal, assim como fala a palavra. Mas aí teve um profeta que assim, apareceu do nada. E se apresentou a Acabe, porque Acabe estava acabando com Israel. E para acabar com isso, Deus veio e falou: Elias, vai lá, leva uma palavra para Acabe, fala assim: Acabe, não vai ter mais chuva aqui para esta nação. Porque no 17 fala assim: perante cuja face estou tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. E depois que Elias falou isso para Acabe, Deus enviou Elias para o ribeiro. Falou: agora Elias, agora eu e você, vou te mandar para um lugar sozinho, você tem para você ser servido por mim. Eu vou cuidar de você, Elias. E Deus mandou Elias para a beira do ribeiro. E ali Deus cuidava de Elias com pão e com carne.
E quem levava esse pão, essa carne, quem era? Eram os corvos. Uma ave impura, lá de Levítico. E Deus usou uma ave impura para levar pão e carne para Elias, tanto no almoço como na janta. No almoço como na janta. E aí Elias bebeu o quê? Ia beber a água do ribeiro. Só que essa água do ribeiro, olha só, Elias trouxe uma crise para Israel, tirando a chuva. E essa crise se instalou ali na beira do ribeiro, porque o ribeiro secou. E aí já não tinha mais água para beber. Deus enviava a carne, enviava o pão. Poderia enviar a água também, com um copinho ali para Elias? Poderia, mas tem um processo. Mas Elias não resmungou. Veio uma outra palavra, a água secou, mas aí veio outra palavra para Elias. Elias, sai daqui e vai para a cidade de Sarepta, porque lá vai ter uma viúva que vai te alimentar. Só que ele não sabia que tipo de viúva que era. Quando ele chegou lá, a situação era mais complicada. Chegou lá, encontrou com a viúva, falou: eu quero um pouquinho de água e um pouquinho de pão. E a viúva falou: tão certo como vive o Senhor, estou prestes para entregar a morte, porque estou com 2 gravetos aqui para cozinhar, fazer um bolo para mim, um pão para o meu filho. Tem um pouquinho só de azeite, a gente vai comer e morrer. A crise se instalou ali naquele lugar. A crise estava instalada ali na casa da viúva, mas Deus chegou e falou: a crise sua acabou, porque o profeta chegou. E aí Elias falou assim: tão certo como vive o Senhor, não faltará. Me serve um pão, faz um pão para mim, faz um bolo para mim. E depois eu vou te falar uma coisa: a botija vai transbordar e a panela não vai mais faltar farinha. E no 14 fala assim: pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, enquanto não tiver chuva, ali vai ser transbordado a farinha e o azeite. E aí a viúva ficou toda feliz, né? Porque chegou o recurso ali naquela casa que estava em crise. Mas aí a crise ia voltar a se instalar dentro daquela casa onde a viúva estava cuidando do profeta. E naquele momento veio uma doença para o filho daquela viúva, que chegou a morrer. E a viúva entrou em crise. Qual foi a crise? Que tens contra mim? A viúva tinha acabado de receber um milagre na tua casa, de transbordar a farinha, de multiplicar o azeite. O que temos, o que Deus tem nos entregue? Qual é a nossa gratidão que Deus tem nos entregado? A gente está esperando um milagre maior para agradecer a Deus? Ou apenas o acordar já é um milagre do Senhor? E a viúva simplesmente ela falou assim, na Bíblia, no 17 e 18, fala: disse ela a Elias: que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Tinha acabado de viver o milagre, ela já ia morrer. Ela mesmo falou: estou prestes para morrer, os 45, já tem só isso. Agora ela, totalmente rebelde, totalmente ingrata, estava com o profeta.
Aí Elias, com aquela paciência, né? Dá seu filho aí, vou levar ele lá para cima. Foi lá, Senhor, o que está acontecendo? Traz a vida desse menino novamente. E foi lá, ressuscitou o menino, trouxe de volta para a viúva. Está aqui, é esse milagre que você quer para agradecer a Deus, saber que Ele é o nosso Deus? O milagre tem que ser grande para você transformar Deus grande. Ou apenas o acordar já é um milagre grande para você? Para nós. Aí ela responde aqui, ó. Olha só. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus. Quando fez ali transbordar a farinha e o azeite, não era. Agora sei. Você fez meu filho ressuscitar. Que milagre você está esperando para falar que Deus é grande? Que milagre você está esperando o pastor fazer para falar que ele é um homem de Deus? Que milagre que você está esperando sua esposa fazer para falar que ela é sua esposa maravilhosa? Que milagre você está esperando? Fala para mim. Cutuca o seu irmão aí e fala assim: tem anjo aí? Fala assim: tem. Depois de muito dia, no terceiro ano, olha só, viveu ali com a viúva, né? A cadeira está aqui. Eu, minha esposa e minha filha inauguramos. O portal está aberto. Até no final desse culto eu creio que Deus vai fazer mais ainda. A chuva ia voltar. Elias tinha que se apresentar a Acabe. E para falar que ele tinha que fazer aquilo que Deus estava preparado para fazer. Teve um encontro lá com Acabe novamente para me reduzir. E falou: Acabe, é o seguinte. Tão certo como vive o Senhor. Aí ó, mais dois aqui ó. Tão certo como vive o Senhor. Traz mais cadeira aqui, irmão. Traz mais cadeira aqui. É oração de 30 segundos, assim, profetizar, declarar, amar, abraçar e libertar e transformar. Aleluias. O anjo pode deixar a cadeira aqui, viu, irmãos? Não, já só pode levar. Aleluias. 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 Traz mais cadeira aí para aumentar o lote, gente. Aleluias. 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 Santo é o nome do Senhor. Vai pegando a chave, queridos. Aleluias. Vendo Acabe, Elias disse-lhe: és tu perturbador de Israel?
E Elias falou assim: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e tua família de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Acabe, não é eu que estou perturbando você não, é você que está perturbando com a sua família, todo Israel, afastando a glória do Senhor. Aleluias. O negócio vai apertar, Acabe. O profeta chegou para mudar a história de Israel. O profeta chegou para mudar a história da igreja. O profeta chegou para mudar a sua história. Aleluias. Aleluia. Os intercessores estão acordados, irmãos. Esses intercessores aqui é diferente. Eles fizeram diferente dos discípulos que estavam do lado de Jesus. Eles não dormem. Eles estão aqui para orar por vocês. Aleluias. Hoje eu estou aqui hoje porque o intercessor orou por mim. Porque um anjo tocou em mim e me levou para o face a face. Outro anjo tocou em mim e me levou para o face a face de casais. Tem anjo aí? Pergunta para seu irmão aí, tem anjo aí? Fala assim, tem. E eu vou te levar para o face a face, fala assim. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. 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 Não esquece de dar o abraço, hein, irmão? Antes de ir embora, dá o abraço e fala, vai, receba a chave. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. O toque do anjo é 30 segundos, irmãos. 30 segundos. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Eu ainda não cheguei no anjo, o pastor Marcos, eu ainda não cheguei no anjo. Como é que faz? Mas vou chegar. Aleluias. Aleluias. Um abraço cura. Aleluias. Os intercessores não estão dormindo. E o anjo está aí do seu lado. Acorde que ele está aí do seu lado para te entregar um pão, entregar um pouco de água. Aleluias. Pastor Marcos, a chave que nós pegamos nos lugares aí, onde os pastores vai, eu tive que trazer para cá. Pode entregar? Maravilha. Eu tirei uma foto dele ali, tá? Ele vai ser baterista, o senhor já sabe, né? Ele foi duas vezes, desse lado, e depois ele foi do outro lado ali, ó. cuidando da bateria, pastor. Eu não sei o que o senhor está fazendo aí, que ele vai...
Então, ele chegou aqui e fez assim, ó. Aí depois ele veio aqui, ó. Ele tá com a baqueta na mão. Vai ser baterista. Profetiza já na vida dele já. Aleluias. Aleluias. Elias recebeu o milagre do Senhor, recebendo na beira do ribeiro a água, a carne, a providência o Senhor enviou ali na beira do ribeiro. Depois Elias recebeu a missão para ir na casa da viúva que estava em crise, e ali trouxe a providência da farinha e trouxe a providência do azeite transbordando. E depois ainda ele ressuscitou o filho da viúva. Olha só a missão de Elias. Um homem cheio do poder de Deus, um homem que estava ali caminhando na presença do Senhor. Aleluias. 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 E aí Elias, pastor, aí Elias pegou a missão para, os profetas já tinham sido todos mortos. Jezabel já tinha matado todos os profetas do Senhor. E aí Elias, ele falou assim para Acabe: Acabe, reúna os profetas de Baal e vamos lá para o Monte Carmelo junto com o povo de Israel, que lá vai acontecer algo. A gente vai fazer uma disputa de Deus, quem é o Deus e quem não é o Deus. E lá naquele Monte Carmelo, o povo de Israel chegou. O povo de Israel já estava adorando já a Baal. Acabe conduziu o povo de Israel, que era um povo de Deus, a adorar outro Deus. E lá naquele Monte Carmelo se reuniram, e o alinhamento que Elias trouxe falou assim: monta aí uma lenha, monta um bovino aí, e vamos fazer um sacrifício aqui. E vocês jogam água, não joga gasolina e nem diesel não, joga água aqui nessa lenha, nesse lugar aqui, e pede para o Deus de vocês, aí se o Deus de vocês, né, for bom, pede para mandar fogo aí queimar. E eles chamaram, os profetas foram lá e chamaram: vem Baal, vem, vamos lá, e vai, e daqui, e dali. E Elias falou assim: ele deve ter ido viajar, deve estar passeando, deve estar fazendo sei lá o que, né, deve estar dormindo. E Elias lá falando para eles: seu Deus não está com nada, rapaz, vocês estão adorando Deus errado. Aí Elias fez assim, ó: agora pega outra chave aqui, ó. Então Elias disse: todo o povo, chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a Elias, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras. Por isso que eu pedi para colocar as 12 cadeiras aquela hora. Com essas pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez a valeta em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cantares, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse mais: fazei-o segunda vez. E disseram: segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez.
A água correu ao redor do altar, encheu também a valeta. Quando chegou a hora, falou: agora vocês vão ver quem que é Deus. O profeta Elias, estava só ele, o povo de Israel olhando, os 450 profetas de Baal ali, era só Elias, pastor. Ele contra os 450, e o Deus deles estava dormindo. Mas aí na hora que ele clamou: Senhor, tão certo, Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora eu preciso que o Senhor mostre para este povo que o Senhor é Deus. Manda fogo. E o fogo consumiu aquele lugar. E o fogo consumiu aquele lugar. Que chegou a lamber a água que estava lá naquela valeta. E o nome do Senhor aquele dia foi exaltado. E o povo que estava adorando a Baal voltou aos pés do Senhor e disse assim: esse é o Deus que vamos servir a partir de hoje, porque é o Deus que tacou fogo na lenha e lambeu a água. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! O profeta é um profeta de Deus, não é? É, sim. E ele estava ali cheio de Deus. E na palavra fala assim no 46, 18, 46 fala assim: o poder do Senhor veio sobre Elias, e cingindo ele os lombos, correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. E antes disso, depois que Deus fez aquele mover, Elias pegou e falou assim para o povo de Israel: pega todos esses 450 profetas, leva lá para a beira do rio, na beira do mar, e os mate. Matou todos os profetas de Baal. Hoje não pode matar não, tá, irmãos? Hoje é com amor, mas naquela época matou. E nessa situação de ter matado esses profetas, um homem cheio de Deus. Quem é cheio de Deus aqui? Levanta a mão. Tem profeta aqui hoje? Aleluia. Mas vai chegar a crise. Chegou a crise. Sabe, por causa de uma mensagem de WhatsApp. Naquela época não tinha WhatsApp. Mas Jezabel mandou uma mensagem. O mensageiro falou assim: você vai morrer. Você matou meus profetas que comia na minha mesa. Vai morrer. Através dessa mensagem. Quando eu entrei em crise também foi desse jeito. Por causa de uma mensagem. Por causa de uma situação. Por que você está querendo desistir? Não desista. Volte para o caminho. Mas Elias, nesse momento, recebeu essa mensagem de morte e Elias teve medo e correu para salvar sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Aí ele partiu sozinho. Não ande sozinho. Elias partiu sozinho para o deserto. Andar sozinho, irmãos, você vai cair. Pergunta aí, tem anjo aí do lado? Fala assim: tem. Fala assim: você não está sozinho. Repete de novo: você não está sozinho. Minha filha não gosta muito que eu fique falando isso, mas tem que falar. Você não está sozinho, não. Tem 10, 20 intercessores aqui para te levantar. Aleluia. Eu esqueci meu tablet, pastor. E aí, estou mais perdido do que, mais assim, perdido não, porque o Espírito de Deus está conduzindo. Eu estou vendo a Bíblia aqui, ó. É aqui a palavra. Eu falei assim: não, eu vou ser pastor de tablet, né? Mas aí eu esqueci meu tablet. Estou com a Bíblia aqui, amém?
Eu falei, pastor, eu falei, pastor, eu falei assim, eu vou fazer teologia, eu e minha esposa. E, queridos, fiz um ano de teologia aqui nos Grandes Lagos, grande seminário daqui da nossa região. E eu comecei a fazer aquele seminário, aí começaram a falar assim para mim, começa a ler livro. Eu falei, rapaz, eu não consigo ler livro. O único livro que eu li assim com força mesmo foi a Bíblia. O pastorinho falou assim, você vai ler a Bíblia, filho, você não pode ficar sem ler a Bíblia. Falou, pastor, antes de eu morrer, eu tenho que ler a Bíblia, tudo. Ele falou, tem que ler a Bíblia em um ano. Ele rasgou a folha assim da agenda dele e falou, a leitura da Bíblia em um ano. Aí eu comecei a ler. Ia lendo, ia grifando. Essa Bíblia aqui que eu li, está até marcada aqui, li ela em 2017. Sabe quantos anos eu li a Bíblia, irmão? 3 anos. Mas li. Aí no seminário, faz trabalho, e eu com aquele monte de coisa para fazer, aí copia lá no IA, e joga no IA, eles falavam assim, não pode jogar no IA, eu falei, mas assim, rapaz, que pastor mentiroso é esse? Comecei a entrar em crise ali, estudando teologia, mas eu peguei umas chaves lá, aí eu falei assim, e minha esposa não estava conseguindo fazer os trabalhos também, eu fazia no IA para ela também, aí estávamos em crise fazendo teologia. Aí até que um dia foi o ápice para parar a teologia. Trancamos a matrícula, sabe por quê? Porque hoje eu fiz um trabalho para mim e fiz um trabalho para ela. E eu fiquei com 6 e ela ficou com 9. Aí eu parei e falei, não, está errado. Amém? Voltando aqui para Elias. Elias entrou em crise através daquela mensagem. Elias entrou em crise e foi para o deserto. Chegou lá, pastor. Chegou no deserto. Ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia. Chegou, assentou e debaixo de um zimpro. Sentou. Aqui, ó. Aqui é o lugar que Elias sentou, assim, no sentido figurado. Ele sentou debaixo de um zimpro. E pediu para si a morte. Eu já também passei por esse momento de crise de pedir a morte, queridos. De suicidar. Como cristão ainda, entendeu? Já era cristão. Mas o momento que eu passei no face a face com Deus, face a face de casais, metanoia, aí enquanto não sei do que, os anjos foi tocando em mim, e o Espírito Santo foi me salvando. Porque Jesus falou, eu enviarei o Consolador. E Ele está aqui hoje no meio de nós. Posso ouvir um glória a Deus aí? Continuando. Pergunta aí, tem anjo aí? Ele sentou-se, depois ele deitou-se, dormiu debaixo do zimpro, Elias, em crise. De súbito, apareceu um anjo e tocou. Toca o irmão do seu lado aí. Ele disse, olha o anjo, falou, levante. Fala assim para o irmão do seu lado, levante e come, porque tem uma brasa acesa. E em cima da brasa acesa tem um pãozinho quentinho. Elias, em cima da brasa tem um pãozinho quentinho. E além do pãozinho quentinho, sabe o que tem, Elias? Tem água. E Elias comeu daquele pão, bebeu daquela água e voltou a descansar. Descanse no Senhor. O Senhor quer te entregar água e pão hoje aqui. E não é pão frio não, irmãos, é pão na brasa.
Calma, não acabou ainda não, tem mais pão aqui. E o anjo do Senhor voltou pela segunda vez, pastor. Olha só, tem anjo aqui ainda? Fala aí. E pela segunda vez tocou, toca aí, irmão. Ele disse: levanta-te. Fala aí para o seu irmão: levanta-te. Estou fazendo isso para vocês não dormir, tá? Tem gente acordada aí? Levanta-te e come, pois muito longo será o seu caminho. E Elias levantou-se, comeu e bebeu com a força daquela comida. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Essa comida tinha espinafre, só pode, né, pastor? Comida do céu, irmãos, te fortalece. Sabe por quê? Elias ia falar assim, Elias ia ter um encontro com Jesus ainda. Elias ia ter um encontro com Jesus. Mas como assim, pastor? Pastor Marcos, como que Elias ia ter um encontro com Jesus lá no passado? Você sabia ou não? Que Elias teve um encontro com Jesus ou não? Você sabe ou não? Vou falar na frente. Não, depois. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Aleluia! Jesus falou essa palavra. Aleluia! Mas ainda, Elias, depois de ele ter caminhado todos esses dias, alimentado com aquele pão, com aquela água, Elias entrou para dentro de uma caverna, e dentro daquela caverna, ele estava em crise, continuou em crise ali, dentro da caverna. Elias dentro da caverna, irmãos, o profeta que ressuscitou o morto, que trouxe a abundância da farinha, trouxe a abundância da botija de azeite, que fez cair fogo do céu e queimar o sacrifício, a lenha. Aleluias. Pastor Marcos, 9:2, e aí? Tá bom? Aleluias. 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 Que tipo de caverna que você está? Elias entrou dentro da caverna. E eu pergunto para vocês, irmãos, eu já estive dentro de uma caverna. Só que para a gente sair da caverna, a gente tem que ouvir uma voz. A gente tem que ouvir a voz do anjo que está nos chamando. E para nós sair da caverna, precisa de nós. Ele não vai te catar lá e puxar para fora. Ele só vai falar assim: que você... Uma voz mansa ali falou assim. Uma voz mansa falou para ele: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna, rapaz? Sai daí. Não foi... Eu não te fiz... Eu não te trouxe nesse mundo, Elias, para você ficar dentro de uma caverna. Elias, irmãos, vocês não vieram para esse mundo para ficar presos na caverna. O Senhor nos trouxe para viver fora da caverna. E aqui fala assim: disse-lhe Deus para Elias: vem para fora
na hora que Deus falou assim, vem para fora, ele ainda reclamou. Mas Senhor, o povo foi adorar outro Deus, e eu fiz isso, e os profetas foram mortos. E ainda ele reclamou ali, que ele estava fazendo muito na obra de Deus, e mesmo assim, ele foi perseguido. Estou aqui, sendo perseguido para a morte. Pergunta aí, tem anjo aí do lado? Fala assim, tem. E ouvindo Elias, envolveu-se o rosto. Depois do terremoto que passou, o fogo que passou, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave disse: ouvindo Elias, envolveu-se o rosto na capa, saindo-se da caverna, pôs à entrada. Então lhe veio uma voz que dizia: Elias, o que fazes aqui? Aí Deus falou assim para Elias: Elias, volta para o caminho. Elias, eu te trouxe aqui na terra para você cumprir uma promessa. Volte para o caminho, Elias. E Elias teve coragem. Elias teve coragem e saiu da caverna e voltou para cumprir a promessa. Aleluias. 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 Vamos encerrar agora, pastor. Aleluias. Depois de tudo de ruim que você passou na sua vida, ou ainda passa, o Senhor com calma, com voz calma e suave diz: o que você está fazendo ainda aí? Que você não veio sentar aqui debaixo dos ímpios. Aleluias. Tem aquele louvor, essa mesa cura, né? Aqui a cadeira também cura. Aleluias. Já vamos encerrar. Aleluias. Grande é o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E aí Elias voltou para cumprir sua promessa. Sabe por quê? Porque Elias tinha que ungir Eliseu. E Elias, depois ele tinha que subir aos céus num redemoinho. Era isso que Deus tinha para Eliseu, para Elias. Era isso que Deus tinha para Elias. E ainda Elias tinha que ter um encontro com Jesus. Depois que ele foi subido ao céu, depois, muitos anos depois, quando Jesus veio para a terra, quando Jesus estava ali naquele momento do Monte da Transfiguração, naquele Monte de Transfiguração, Pedro estava junto ali, e naquele Monte da Transfiguração, quem se apresenta a Jesus para falar com Jesus? Elias e Moisés.
Queridos, olha só o que Elias viveu. E assim o que Elias viveu, nós também vamos viver se nós voltar para o caminho. E hoje o Senhor fala assim: volte para o caminho. Não saia do caminho, saia da caverna. Aleluias. Se tiver alguém aí que quer aceitar Jesus, levante sua mão e vem aqui na frente. Aleluias. E senta aqui na cadeira de ímpio. Se tiver um anjo do lado aí, toque o seu irmão assim: aceita Jesus, vamos lá para a cadeira dos ímpios. Oi? Está aceitando Jesus? Vai aceitar Jesus? Amém. Tem mais alguém